Nesta aula, nós aprenderemos a utilizar os comandos de medição para obter informações geométricas a respeito de determinados objetos. Para isso, nós vamos utilizar as ferramentas Inquiry dentro da aba Analyze. Para começar, vamos traçar algumas linhas aqui no meu desenho para que a gente possa utilizá-las para obter as medidas de distância. Então, vou vir aqui na minha linha de comando, digitar L, Enter, especificar o primeiro ponto e especificar o segundo ponto. Então está aqui uma linha criada. Para que eu possa obter a distância desse ponto até esse ponto, eu venho aqui nessa primeira opção, Distance, clico nela, especifico um primeiro ponto, e aqui entra a utilidade dos pontos de precisão, porque agora eu vou selecionar os pontos de precisão, fazendo com que eu selecione exatamente o comprimento dessa linha. Então eu clico aqui, clico no ponto de precisão, e ele me informa qual que é a distância que ele tem em x, qual que é a distância que ele tem em y. Aí o que eu tenho para tirar também? Isso aqui formou um triângulo, olha que interessante para nós. A distância daqui até aqui foi de 516 metros, mais ou menos. Daqui ele tem um desvio de 212 em y, de 469 em x. Por que eu uso essa linha e não traço a distância direto? Eu posso sim traçar a distância direto, olha só. Posso clicar aqui, clicar nesse ponto e clicar no último lá, ó. Funciona da mesma maneira. Qual que é a ideia de traçar a linha primeiro? Você não perde tanto tempo para traçar uma linha. E com os pontos de precisão, você sabe que você está trabalhando exatamente com a distância daquela linha, porque você está pegando o ponto inicial e o ponto final. Enquanto se você sair traçando o comando distance sem ter uma linha de base, você pode às vezes clicar um pouquinho antes ou um pouquinho depois de onde você quer medir e carregar em precisões no seu projeto. Agora vamos ver como obter medidas de ângulos. Então o que eu faço? Chamo o comando line de novo, venho aqui no ponto final dessa linha e traço uma outra linha aqui. Com essas duas linhas traçadas, eu posso então utilizar o mesmo comando distance e pedir para ele medir a distância daqui até aqui. Só que agora, além da distância, eu quero uma outra opção, ângulo. Olha aqui, tá vendo? Então eu tenho a distância ali e agora eu peço o ângulo. O ângulo ele pede para eu selecionar duas linhas. Então vou selecionar a primeira e vou selecionar a segunda. Ele me dá qual que é o ângulo entre essas linhas. Então se você quiser medir o ângulo, você utiliza duas linhas e aí você consegue utilizar essa ferramenta para obter os valores de ângulos entre elas. Vejam bem que ele está em degrees, 18 graus, 30 minutos e 7 segundos. Agora nós vamos obter a área de um triângulo que eu vou criar a partir dessas duas linhas. A melhor maneira de criar uma área, de obter uma área na verdade, é utilizar o comando polyline. Eu vou mostrar o porquê. Primeiro eu vou criar uma linha entre esse ponto e este, gerando um triângulo fechado. Para que eu obtenha a área desse triângulo, eu tenho que vir nesse segundo ícone, clicar aqui e especificar os pontos deste triângulo. Olha só. E finalizar aqui de novo. Assim que eu cobrir a área que eu desejo, eu pressiono Enter. E aí ele me dá a área aqui. Tá vendo? Então eu tive que pegar ponto por ponto no meu triângulo até eu cobrir toda a área que eu desejo. Só que agora eu vou mostrar uma maneira mais fácil. A polylinha me fornece objetos fechados. Então, se eu chamar pline aqui através do comando pl, eu posso clicar nesses pontos e obter um objeto fechado, criado por uma polylinha. Então, agora, se eu chego o cursor aqui, eu vejo que eu tenho um objeto fechado, um triângulo. Se eu venho aqui e seleciono a opção área, ele me oferece a opção de trabalhar com um objeto. Se eu clico Enter aqui, é só eu selecionar o triângulo, clicando no objeto completo, ó, e ele me dá a área do meu segmento. Olha que interessante. Aqui eu tenho a área em metros quadrados e o comprimento. O comprimento é o que nós chamamos de perímetro. O perímetro desse local é 1260,9 metros.
Agora eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de conseguir o perímetro. O perímetro nada mais é do que a soma das distâncias de cada segmento desses aqui. Então eu vou vir aqui nessa opção, Continuous Distance. Vou clicar aqui e vou pegar a distância entre pontos. O que eu vou fazer aqui? Vou selecionar a opção Continuous, Enter. Então eu inicio aqui, ele vai me dar primeiramente a distância até esse ponto, 515.099. Depois eu venho para cá, eu tenho mais 180.579 metros. Depois eu finalizo voltando para esse ponto, mais 565.222. Se eu simplesmente pressiono Enter agora, ele finaliza o comando para mim e devolve o valor do perímetro que tinha dado 1260. O problema é que o AutoCAD acabou de fazer ele acabou de salvar automaticamente o meu desenho aqui. Então eu perdi o valor. Vamos fazer de novo para a gente ver? Isso às vezes acontece dele salvar automaticamente um backup para a gente não perder. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou chamar o comando novamente. Contínuo, inicio aqui, venho para cá, encerro, Enter, e está aqui minha distância total, que é exatamente igual ao perímetro que nós calculamos. Para finalizarmos, vamos conhecer então o comando list, que vai me mostrar várias informações de um objeto de uma única vez. O comando list eu encontro aqui nessa folhinha. Então eu clico aqui, seleciono meu objeto, Enter, e agora eu posso ver aqui algumas características dele, ó. Área, perímetro, as coordenadas daquele desenho, de onde que ele começa até onde ele termina, algumas características daquele segmento que ele está mostrando aqui. E olha que interessante, o list nada mais é do que a linha de comando maximizada. Então eu posso voltar aqui e visualizar vários comandos que eu utilizei. Olha aqui o comando para medir a distância continuamente, está vendo? Ó? Olha aqui novamente os comandos sendo utilizados. Então tudo que eu faço eu posso visualizar usando o comando list. Além dele me dar informações avançadas, ele me permite que eu visualize tudo que eu trabalhei na minha linha de comando. Nesta aula, nós conhecemos algumas ferramentas muito interessantes para obtermos informações acerca do nosso projeto. Informações de distância, área, coordenadas, distâncias acumuladas. Então, você sempre vai estar utilizando esse tipo de medição, pois tirar resultados do Civil 3D é algo também que um projetista utiliza muito.